Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou gravar aqui um assunto sobre o qual, geralmente as pessoas têm muitas dúvidas, né? Pessoas que modelam, não só no Max, como em qualquer software, acaba tendo um pouco de dificuldade, que é a parte de rampas, de terrenos, essas coisas em desnível, né? Principalmente quando a gente tem o desnível na curva. Então eu percebo uma dúvida muito grande com relação a isso e aí eu resolvi fazer esse vídeo para tirar as dúvidas de vocês, mostrando a técnica que eu utilizo, né? Então, com essa técnica que eu utilizo para fazer esse tipo de modelagem, eu modelo qualquer terreno, em qualquer desnível, de qualquer maneira. Tá? Então, o importante aqui, né, o que eu mais quero é que vocês entendam a técnica que eu vou utilizar. E aí depois vocês podem tentar modelar qualquer tipo de terreno que até antes vocês tinham dificuldade, alguma coisa do tipo, e veja se com essa técnica se melhorou, né? Se vocês conseguiram fazer com mais facilidade. E qualquer coisa é só deixar comentário aqui no vídeo, né? Que eu vou ajudar todo mundo que tiver necessidade. Antes de eu modelar uma coisa mais assim complexa, vamos dizer, eu vou mostrar qual é o meu raciocínio. Tá? Então eu tenho aqui uma referência, né? De duas rampas, uma em curva e uma reta, né? Então subiu aqui, patamar, subiu, patamar, subiu. E aqui essa rampa sobe contínua. Então qual é o raciocínio, né? Para coisas retas é muito simples, né? Eu sempre utilizo o plane, né? Então toda vez eu vou lá no Create, Geometry, né? Standard Primitives, Plane. E eu vou deixar aqui o meu 2,5 ligado no Snap, tá? Lembrando que aqui no Snap eu vou deixar só o meu Vertex ligado, tá? Para que ele pegue só o Vertex. Então eu vou vir aqui pela vista top e vou desenhar meu plane daqui até aqui. Ok. Vou parar ele por aqui, né? Clicando com o botão direito para sair. E aí o que vai acontecer? Toda vez, o raciocínio é o seguinte, toda vez que vocês forem modelar esse tipo de coisa, tirem os segmentos, né? Deixa sem segmentos e adicione os segmentos depois. Então, na curva eu vou mostrar melhor o porquê disso. Aqui na reta eu tenho problema de segmentos aqui, mas na curva vai ficar um pouquinho melhor para eu demonstrar isso. Então, só lembre disso no momento. Tira todos os segmentos. Então, vai lá no Modify do Plane, e aí a gente vai deixar o Length e o Width com 1 de segmentos. Ok. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai converter esse nosso plane para poly. Então, botão direito, Convert to Editable Poly. E eu vou terminar de fazer o desenho da rampa com Edge, né? Então, eu vou selecionar aqui o meu Edge, vou deixar o meu Snap ligado de novo, e aí eu deixo o Shift apertado e arrasto. Aí ele cria aqui. Pego para cá, deixo o Shift apertado, trago para cá, e aí eu vou terminando, né, de criar. Sempre lembrando de deixar o Shift apertado e boa. Está feito aqui, né, todas as partes da nossa rampa. Então, o que nós vamos fazer? Para chegar nesse primeiro patamar, a gente vai ter 1 metro. Para chegar nesse 1 metro, né, mais 1, no caso 2. E para chegar aqui, mais 1. Então, daria da parte inicial da nossa rampa até lá em cima, 3 metros. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui embaixo, onde está Absolute Mode Transform Type In, a gente vai clicar para que a gente fique no outro modo, tá? E aí, dessa maneira, a gente consegue definir os valores de x, y e z referentes a aonde tiver o nosso objeto. Dessa maneira, a gente vai colocar esses valores de acordo com o 00 aqui do Max. Tá? Então, aí fica um pouquinho difícil, né, a gente ter
exatamente a posição, porque observa que, por exemplo, se eu pegar esses vértices aqui de baixo, selecionar, olha os valores que eu tenho, 0,917, 0,351 e 0. São os valores referentes a esse eixo. Eu fazendo isso, eu vou ter sempre 0. Então, aí eu vou conseguir definir certinho as minhas medidas, né? Fazer as medidas exatas. Então, o que eu vou fazer? Se daqui, né, dessa parte até aqui eu tenho 1, aqui eu tenho mais 1 e aqui eu tenho mais 1, eu posso pegar todos esses daqui e subir 1. Como que eu subo? Para eu subir na altura, estou na vista da perspectiva, eu vou pelo eixo Z e digito 1. Todos eles sobem. Pego esses outros aqui agora e digito mais 1. Subiu mais 1. E pego esse daqui, no eixo Z, mais 1. Pronto. Certo? E aí está feita essa nossa rampa. Então, rampa reta, super simples, né? Faz o desenho com o plane, puxa todos os pontos e aí depois vai digitando as alturas. Ah, mas quais são as alturas? As alturas vão estar no teu projeto, né, executivo, por exemplo, vai estar no projeto do CAD, né, mostrando ali a altura de cada um dos patamares. Geralmente vai ter indicado por nível, né? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui nível 0, aqui nível 1, aqui nível 2 e aqui nível 3, né? Seria algo mais ou menos assim. E aí depois ela poderia continuar, né, fazendo o desenho que fosse. Ok. Vamos para essa segunda, né, que aí é para mostrar também o meu raciocínio nessa parte. Parte de curvas. Então a curva aqui a gente vai subir, vai chegar na curva com 1, aqui com 1,5 e aqui com 2,5, tá? 1 para 1 aqui. Então, vai subir 1 metro, vai subir mais meio metro nessa curva e vai subir mais 1 metro para cá. Então, como que eu vou fazer isso? Geralmente, quando a gente vai modelar curvas, né, e é o raciocínio que a maioria das pessoas tem, a gente sempre pensa num monte de segmentos para fazer a curva o mais perfeito possível. Tudo bem. Eu vou fazer por parte, né? Eu vou pegar primeiro desse ponto até esse e fazer meu primeiro plane. Lembrando, né, que tipo agora, como eu já tinha feito ele sem segmentos nessa daqui, ele já vai estar com tudo 1, tá? Então, no caso, quando vocês forem fazer, já lembra de colocar tudo como 1. Por que eu segmentei aqui? Pelo seguinte, ó. Se, por exemplo, se a minha rampa subisse daqui e fosse direto a um valor X, né, eu faria daqui a aqui. Eu vou mostrar isso depois num outro exemplo mais prático. Mas como eu tenho 1, meio e mais 1, então eu vou segmentar em 3 ela. Tá? Fica mais fácil para ela ficar certinho. Mas eu posso fazer também tudo de uma vez, eu vou mostrar como que ela ficaria de uma vez. Vou fazer de duas maneiras essa. Mesma coisa, ó, converto para poly. E aí vou pegar esse edge. Vou trazer esse meu edge nessa ponta aqui, ó. Então daqui, né, ele está copiando em Y aqui, não tem problema, então eu posso trazer depois ele para essa parte. Vou pegar esse vértice e colocar do lado de cá. E vou pegar aqui e vou para cá. Então, o desenho seria esse. Claro que a curva não está certa, né? Está reta, mas o desenho seria esse. O que eu teria que fazer agora? Eu teria que definir as alturas, né? Se eu for seguir a mesma coisa que eu fiz no outro. Que seria 1 metro nessa ponta, 1,5 metro nessa, né? Meio de diferença, e mais 1 de diferença para essa. Qual é o erro que a maioria comete? O maior erro é você segmentar já essa curva, né, e colocar os segmentos e moldar essa curva antes de definir a altura. Porque aí depois você vai ter vários vértices aqui, vários edges, e aí você não vai conseguir fazer com que eles fiquem uniformes. Por isso que a maneira certa, né, que é a técnica que eu utilizo para modelar curva em desnível, é sempre definir os pontos de início, que é esse daqui, né, dessa curva. Esse é o ponto de início da curva.
Esse é o ponto final da curva. Eu não coloco nenhum segmento aqui. Eu deixo da maneira que está. Depois eu defino a altura. Qual é a altura? Então, essa primeira ponta, né, posso subir todos aqui, daqui para lá. Vai ser 1. Essa parte vai ser meio, 0,5. E essa parte vai ser mais 1. Né? Observa o seguinte, ó, eu não estou com a curva certa. Só que ó, eu estou subindo aqui certinho. Eu estou ponto e ponto. Inicial, final. Quando eu for moldar a curva, todos esses edges que vão estar aqui dentro dessa parte, eles já vão estar na altura certa. Eu não vou precisar mover um por um, que é o que acontece. Se eu fizer o seguinte, ó. Eu vou copiar isso daqui para o lado. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar esse aqui, né, menos 1. Opa, menos 1. Esse primeiro, menos 1 para ficar reto. Menos 1,5. E esse daqui, menos 2,5. Então, qual é o erro? Segmentar a curva antes. Eu vou segmentar ela em poucas vezes, tá? Então, vou pegar os meus dois edges aqui, vou dar um connect e vou colocar aqui 4 segmentos, ó, que é pouca coisa, mas só para vocês verem a diferença. E aí eu vou meio que ajeitar esses vértices aqui no olho, tá? Depois eu vou explicar na outra a maneira que eu faço. Mas só para ficar mais ou menos aqui a curva. Lembrando que nos exercícios depois que eu vou mostrar mais práticos, eu não vou deixar a curva perfeita, tá? Mas vocês vão entender como fazer. E aí vocês só vão adicionar mais segmentos para chegar nessa curva perfeita. Observa que agora ó, me complica um pouco, porque é o seguinte. Se eu pegar esses vértices e colocar aqui 1, né, que é a primeira subida, essa parte, que foi o que a gente fez depois, que foi mais meio. E essa parte aqui, que foi mais 1. Só que agora eu fiquei com todos esses aqui, no meio. Né? Aí o que acontece que eu já vi? Aí a gente vai chutando, né? Vai pegando aqui, vai movendo para tentar colocar na posição certa. Só que nunca vai conseguir colocar, né, da mesma maneira, por exemplo, que esse daqui. Que a gente tem a medida, né, certinha ali. Então, por isso que a gente não faz essa segmentação antes, tá? Vou voltar para ele voltar aqui. Ok. Então, nesse aqui que é o raciocínio correto. Depois que vocês tiverem definidas as alturas, tudo certinho, aí sim a gente vai segmentar ele. Então, o que eu costumo fazer? Seleciono os dois, dou o connect e uso um só, de início. E aí eu vou pegar esses vértices com o snap ligado, no 2,5, e vou posicionar mais ou menos aqui no meio. Esse daqui e esse daqui. Qual é o cuidado que vocês têm que ter para não ficar esquisito? Imagina aqui a cadeia de edges que vai formar, faz elas no sentido certo, por exemplo, não faz assim, né? Por exemplo, ó, totalmente fora. Então, tipo, meio com meio, mais ou menos. Aqui vocês tenham o desenho correto, tá? Dessa curva. Aí eu vou pegar edge de novo, essas duas. E aí, por exemplo, vou colocar aqui 3. E nessa daqui, vou colocar mais 3 também. E aí eu vou pegar os edges, né, e vou moldando aqui. Essa parte. Deixando o snap ligado no 2,5. Observa que a curva ainda não está perfeita, né, com essa quantidade de segmentos aqui que eu estou adicionando. Ou seja, a gente vai ter que refinar mais. Né? Eu não vou ficar refinando aqui para não perder tempo. O que importa para mim é vocês aprenderem a técnica de como fazer. Mas por aqui, assim, a grosso modo, dá para a gente meio que visualizar
né? Ó, como tá perfeitinha a nossa curva, certinha, sem ponto fora de altura, tudo, né? Da maneira mais suave e correta. Depois, por exemplo, aqui, nesse caso, a gente teria que, por exemplo, colocar mais segmentos aqui, né? Vamos supor mais 3 ou 4 em cada um. E aí vocês vão analisando de acordo com cada pedaço, né? Para que fique, né, a curva mais certa possível, tá? Tipo aqui, acho que com 3 já meio que resolveu essa parte. Então, basicamente aqui seria mais 3 em cada um para fazer essa curva correta. Ok, isso tudo depende muito também da distância que vai estar essa rampa, por exemplo, da câmera de vocês, né? Se for uma coisa lá longe, a gente não precisa, né, detalhar tanto ela. Mas a gente observa aqui, ó, a perfeição, né, dessa curva para chegar lá. Né? A gente não vê aquela coisa tudo torta, tudo alturas erradas, né, esse tipo de coisa. Então, a técnica, pessoal, é essa daí. Eu acredito que resolva todos os tipos de terreno, todos os tipos de rampa, todo tipo de calçada. Qualquer coisa que acontece desse tipo, eu modelo desse jeito, definindo ponto inicial, ponto final. Depois, sim, eu adiciono ponto inicial, ponto final, defino a altura dos pontos iniciais, a altura do ponto final, e aí sim eu vou trabalhar os segmentos da curva. Então, não façam o contrário, tá? Não coloquem os segmentos antes de definir a altura, senão vocês vão ter problema sempre na hora de modelar. Ok? Então, vamos passar agora para o nosso exemplo prático número 1, né? Onde eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar em 2 exemplos. Esse daqui, inclusive, é um exemplo que eu trabalho no meu treinamento de 3D Max, né? Onde eu mostro como fazer essa curva, né, que seria uma rampa. Então, a gente tem aqui a calçada, né, chegando aqui. Aí a gente vai ter nessa parte aqui uma rampa em curva que vai chegar até esse nível da calçada. E nessa parte que está aberta, seria uma grama, que seria um jardim. Né? Então, como que a gente vai fazer essas duas coisas? Eu vou começar pela rampa, né, mostrando o mesmo raciocínio. Ó. Nossa rampa está aqui, está nessa parte. Então, quando é dessa maneira, é até mais fácil, porque a gente não precisa deixar os pontos perfeitos, tá? A gente pode meio que dar uma enfiada nesse ponto aqui dentro, que não vai ter problema, tá? Também a gente não vai fazer com 4 segmentos, né? E enfiar todos os pontos. Mas eu digo assim, que a gente não precisa ter tantos segmentos aqui, que a gente pode colocar o ponto meio que dentro da parede aqui, que não vai ter problema nenhum. Mesma coisa, ó, vou fazer um plane daqui a aqui. Né, ó, do começo até o fim. Ok. Então, ele está ali embaixo, no piso. Tá? Vou converter esse meu plane para poly. Mesmo esquema. E aí eu vou arrumar, né, o posicionamento aqui na minha vista top. Vou colocar a posição correta dele, dessa rampa. Você vem para cá. E esse para cá. Então, aqui seria o começo e o fim. E aí eu vou fazer o seguinte, agora, a altura. A minha rampa aqui no começo ó, já está na altura correta. Né? Esses 2 pontos aqui. Então, os que eu tenho que arrumar são os 2 pontos de lá. Então, vou selecionar esses 2 pontos de cá e vou mover aqui em Y, né? Para colocar no lugar certo. Seria esse endpoint, acredito. Isso. Então, esse é o raciocínio. Fiz o plane. Né? No caso aqui está batendo um plane certinho. No caso desse terreno, por exemplo, já não vai bater um plane só. Então aí vai ficar legal para eu poder mostrar depois como continuar. Né? Mas é isso daqui. Ó. Fiz o plane, ajustei os pontos pela vista top, início e fim. Ajusto a altura dele
pela vista front ou pela vista left, qualquer uma que seja. E agora sim eu vou começar a minha curva. Primeira coisa, né, se eu já pego esse monte aqui, esse meu plane, e coloco já vários segmentos ou a maior parte do que eu vou utilizar, fica difícil para eu saber certinho do centro, para que eu possa distribuir a partir do centro mais ou menos igual para um lado ou para o outro. Por isso que eu faço um segmento, né, primeiro. E aí depois eu vou moldar ele de acordo com a minha curva. Então faço esse primeiro e ponho aqui mais ou menos, né, no que seria o centro. Mais ou menos, tá? E aí ajusto o segundo ponto, mais ou menos de acordo também, tá? Lembra de não deixar tipo assim, né? Nem dessa maneira, deixar mais ou menos na sequência aqui da minha curva. Então, ó, observa que ele já meio que se acertou aqui, né? E aí, maravilha. Aí eu posso pegar aqui, tá? Eu nunca encho de segmentos de uma vez, né? Eu vou mais ou menos de 3 em 3, e aí eu vou ajustando de acordo com o que eu quero. Eu não vou nem mostrar lá a perspectiva, tá? Eu vou só ajustar por aqui e depois vocês vão ver o resultado lá. Então aqui é só a gente ir ajustando os nossos vértices aqui de acordo, né, com a rampa. E aí a gente vai observando para ver se o desenho deles, né, a sequência, se está bem certinho, né, se não está nada muito fora do desenho. Né, essa sequência deles aqui tem que estar mais ou menos organizado, né? Eu vou colocar mais dois aqui em cada um, tá? Então eu posso pegar aqui todo mundo. E vou pôr mais dois em cada. E vou ajustar esses vértices. O lance de rampa, não adianta vocês acharem, mas não tem uma coisa fácil, tal. Tem certas coisas que na modelagem a gente tem que perder um pouquinho de tempo se quiser fazer bem feito. Né? Tem várias maneiras, né, de fazer isso daqui. Essa é a maneira que eu acho, né, que eu desenvolvi dentro de todas que eu já mexi, que é uma fácil, né, o entendimento dela é fácil. Ela pode dar um pouquinho de trabalho, às vezes, nessa parte, né, de ter que trazer mais segmentos para poder ter a curva certinho e tal. Só que a gente tem que trabalhar na modelagem, né? Não existe aquela coisa de, tem que estar o negócio já pronto, que eu só clico e o programa faz para mim. Isso daí não... Eu não gosto, né, de coisas assim que o programa faz para mim. Eu gosto de ter controle em cima do que eu faço na modelagem, porque aí depois, se eu tiver que fazer uma correção nisso daqui, né, eu vou saber como eu modelei, então fica mais fácil para eu fazer uma correção. Agora, se for uma coisa que o programa fez de uma vez para mim, fez não sei o quê, às vezes eu tenho que acabar apagando e fazendo de novo por causa de uma correção, né? Uma correção, às vezes, besta, a gente acaba tendo que apagar porque a gente não foi a gente que modelou, no caso, né? O negócio simplesmente foi feito. Então, eu acredito que a técnica é muito simples, a gente faz, né, de uma maneira bem rápida e sem dor de cabeça. Olha só. Então tá lá a nossa rampa, né? Depois a gente pode ter algum ajuste, se for necessário em algum ponto, alguma coisa, mas tá lá a rampa, né, certinha na curva, sem nenhuma dor de cabeça, né? Esse ponto aqui só que eu vou, ele está um pouquinho mais alto, eu vou baixar ele um pouquinho só para manter a curva um pouquinho melhor aqui. Esse ajuste aqui a gente pode fazer no olho mesmo, tá?
Ok. Então tá lá feita a rampa certinho. Eu vou tirar isso daqui agora para não me atrapalhar com essa outra parte, tá? Para não desviar a atenção. Mas o resultado é esse daí. É a mesma coisa. É o mesmo raciocínio que a gente teve na parte do outro exemplo que eu dei. Essa parte do terreno, então, ele vai começar daqui, né, e vai cair para frente aqui. Né? Ele está mais alto aqui e vai cair até bater aqui na frente. E aí a gente tem desnível, não dá para fazer perfeito com um plane só, de uma vez, né, eu digo igual a rampa, e a gente tem essa caída toda em curva aqui. Então, como que a gente vai trabalhar? A gente pode fazer, por exemplo, deixa eu ver pela vista top, a gente pode fazer um plane dessa parte aqui até essa, depois trazer ele para cá e criá-la para cima. Deixa eu ver se dessa maneira fica melhor. Então, seria isso daqui, né, o primeiro plane, e depois eu vou chegar ao segundo até lá. Deixa eu ver, né, já vou definir as alturas, então vou converter ele para poly. Sempre vocês analisem para ver, né, qual é o melhor sentido aí para vocês fazerem o plane, tá? Então, nesse caso, ó, ele vem até aqui, né, eu vou ter que arrumar essa parte, e aí depois eu posso crescer esse plane para cá. Vou pegar esse ponto e vou trazer aqui. Aqui, deixa eu ver. Vou definir a altura dele mais ou menos aqui. Estou fazendo testes, tá? Para ver opções e para mostrar para vocês. Só cresci esse plane para cá, tá? Com o Shift apertado. Eu vou mostrar, vamos ver se dessa maneira aqui a gente já resolver certinho. Aí tudo bem. Não preciso me preocupar com outra, né? Aqui, ó. Então, observa que dessa maneira que eu estou fazendo, segmentando, eu tenho que dar uma ajustada, né, aqui, nesses pontos aqui dele, tá? Aqui seria para ter menos planes, né? Vamos, menos assim, menos subdivisões possíveis, né? Eu posso pegar aqui, eu vou mostrar algumas opções para vocês. Para fazer o problema maior talvez seja fazer o desenho inicial, né? Aí depois a gente vai trabalhando de uma maneira mais fácil. Aí eu vou pegando as linhas de referência que eu tenho nas vistas laterais, né, para pegar as alturas. No caso, ele já ficaria reto. E esse outro ponto. Seria mais ou menos isso. Então, dessa maneira, a gente está fazendo com um plane e segmentando ele, né? Segmenta agora lá para cima. Então, esse ponto vem para cá. E esse ponto vai para lá. Eu vejo a altura deles. Vai estar um pouquinho mais alto. Como essa parte é terreno, tal, esse tipo de coisa, a gente pode meio que esses pontos assim ficar meio aleatório, né? Não precisa ficar perfeitinho. Mas também não pode ter uma quebra, né, muito forte na malha, senão depois dá problema. Mas ok, eu estaria segmentado aqui com um plane. Tá? Essa seria uma maneira de fazer. E aí depois aqui a gente vai só, né, adicionando segmentos e fazendo o desenho. Ok. Agora eu vou tentar fazer com um plane só. Então eu vou vir dessa parte aqui até aqui.
Né? E no caso, a gente tem um plane inteiro para fazer tudo. Então, o que, que a gente faz? Mesmo para pensamento, converto ele para poly, vou definir ponto final, dos vértices dessa parte. Tá? Vou pegando como referência esse ponto aqui, que é o que está encostado aqui certinho, tá? Esse ponto vem para cá. Está certinho aqui os pontos. E aí, esse ponto eu posso colocar a altura dele aqui, assim, mais ou menos. Né? Deixando um respiro ali. Ok. Então, basicamente, seria isso. Com um plane, né? E agora a gente vai segmentar o nosso plane para trazer, tá? Eu vou finalizar com esse daqui. A gente vai pegar, segmentar ele e vai ajustar só os pontos. Então, tá. Primeiro eu vou criar uma divisão aqui nesse meio, ó. Nessa parte aqui, né, que eu tenho esse recorte, para eu poder tirar a parte que não me interessa. Então eu vou dar um connect aqui e vou levar esse meu edge aqui, né, o meu constraint. Eu vou deixar no edge para aqui, ó, para que eu possa movimentar o meu edge e ele não deforme, tá? Observa, ó, se eu deixar ele no none, no constraint, conforme eu movimento, ó, observa que ele vai deformando a minha malha, tá? E eu não quero isso. Eu quero que movimentar apenas o meu edge, mantendo, né, a minha malha. Então aí eu vou pegar e vou por aqui. Nessa parte, né, em cima dessa linha aqui. Ok. Aí eu posso pegar essa parte, né, e mover aqui em Y. Posso pegar essa parte e mover para cá. Depois aqui a gente cria um outro aqui para tirar isso daqui, não tem problema. Então tá mais ou menos dessa maneira aqui. Agora é só a gente segmentar e começar a criar os nossos edges aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar uma aqui para bater essa ponta aqui. Então, mesma coisa, dou o connect, movimento para pegar como referência esse ponto. E aí, deixa eu tirar aqui do nome, né? E aí trago ele aqui. E aí eu vou ajustando, né? Eu posso pegar esses dois aqui, ó, e trazer aqui para baixo, né, para ficar certinho aqui. E depois eu posso pegar esses dois aqui, né, e dar uma arrastada para cima. E aí eu fico com esse, com esse. Ok. Agora a gente vai pegar e vai começar a colocar os edges aqui para poder moldar essa curva melhor, né? Fazer o molde aqui um pouquinho melhor. Ok. Então vamos lá, lembrar, sempre não tem necessidade de colocar muito segmento de início, tá? Depois que a gente vai adicionando mais. Então eu vou colocar aqui 7.
nessa parte. Geralmente é interessante a gente deixar mais ou menos igual, tá? Não deixar, por exemplo, assim, ó, aqui com um espaçamento desse tipo e aqui com outro tipo de espaçamento. É legal mais ou menos manter o mesmo espaçamento, porque depois, geralmente, a gente vai usar Turbo Smooth, né? Então, para suavizar a malha. Então, é legal ter o mesmo número a mesma sequência, né, de edges para não ficar esquisito depois do Turbo Smooth. Essa parte, mesmo que eu não tenha, né, que moldar nada por ser reta, eu vou trazer também para não ficar vazio. E aí, ok. Agora a gente vai só ajustar os nossos pontos aqui. Ainda vai, talvez, ficar faltando, ou às vezes até não, porque ele entra um pouquinho ali dentro da nossa parede. Então, às vezes, ele já resolve. Vamos ver depois também, a gente vai adicionar um noise, né? Pensando que isso daqui fosse uma grama, sempre é legal, né? Antes, se você utiliza o Multiscatter ou o Forest, qualquer um desses daí, fica bem legal para dar um pouco mais de realismo, né? No terreno de vocês, ficar uma coisa um pouco mais, não ficar aquela coisa reta, né? A gente ter alguns morrinhos, algumas coisas assim. Acho que não vai ter necessidade de colocar mais segmentos aqui. Acho que já resolve, ó. Então já está certinho. É interessante a gente colocar segmentos no outro sentido também, tá? Por causa do Turbo Smooth e tal. Então aí a gente seleciona, né, a cadeia aqui de edges, vai lá no Connect, né, não precisa muito também, ok? E vamos ver aqui no Turbo Smooth como é que fica. Joia. Aqui observa, ó, ele arredonda a ponta também, tá? Não sei se em outra parte aqui aconteceu isso. Não. Então, o que, que é isso? A gente tem que ter uma cadeia de edges mais próxima aqui para poder segurar esse Turbo Smooth nessa parte, tá? Mais próximo aqui. Então, toda vez que acontecer isso no de vocês, o que vocês vão fazer? Vou pegar aqui essa parte, ó, o edge, vou dar um connect aqui, não precisa fazer um monte, tá? Eu posso fazer um só e eu vou trazer ele para perto ali. Aqui, por exemplo. Mais ainda. Vou colocar 2 aqui, vamos ver. Tá. Vou ter que encher aqui porque ele não está segurando direito. É algum erro na malha aqui, sabe Deus o que? Deixa eu ver. Porque geralmente é só a gente fazer isso daí, né? Colocar um edge aqui direto, que ele já segura. Posso tentar colocar mais aqui no geral. Deixa eu fazer um teste. É bom que aconteça isso, porque aí a gente dá uma pensada junto aqui. Né? Eu subdividir mais a malha com o Quadify Mesh, tá? E aí ele foi. Ele segurou ali, né? Às vezes a gente pode também puxar mais, né, para dentro, tal, alguma coisa do tipo. Só coloquei o Quadify Mesh, 1,5, Turbo Smooth, já deu lá. Mas geralmente se vocês colocarem esse edge na ponta, ele vai segurar, tá? Às vezes pelo fato de eu ter arrastado alguma coisa do tipo aqui, ele acabou dando esse probleminha, mas sem problema, tá? A gente resolve de um jeito ou de outro. Depois a gente pode aplicar o noise. Né? Eu vou diminuir a escala aqui, não sei, uns 20. A gente mexe aqui no Z. Só para ter um pouquinho de
não ficar aquela coisa reta, né? E é isso aí. Então, esse daí seria o nosso primeiro exemplo prático, né? Mostrando como fazer a rampa em curva e o terreno. No nosso último exemplo, eu vou pegar uma rampa um pouquinho mais complicada. Nada complicado, mas o que acontece? A gente tem aqui, ó, é o mesmo esquema, tá? Eu vou desenhar essa rampa e esse jardim que fica no meio. A única diferença é que se a gente olhar de lado, né, de frente, aqui uma vista frontal, né, a gente está também com mais um desnível aqui de frente. Então a gente tem o desnível da rampa para chegar do piso da calçada até lá em cima, e a gente tem o desnível da calçada também. Então vocês vão observar que o raciocínio e a maneira de fazer é exatamente o mesmo. Então vou começar fazendo as duas rampas e depois eu faço esse jardim aqui da frente. Mesmo esquema, vou fazer um plane aqui. Vou pôr de qualquer tamanho, porque vou ajustar depois, né? Ok. Converto ele para poly. E aí a gente vai ajustar os nossos pontos aqui. Então, ponto número 1. Esse daqui já está certo. Esse ponto aqui. Sempre toma cuidado para ver se pegou realmente o ponto correto, tá? Porque em curva a gente vai ter vários pontos aqui. Né? Essa linha que eu tenho aqui de referência veio do CAD, tá? Geralmente eu deixo só a linha para ter a referência para depois eu trabalhar. E agora eu vou trabalhar as minhas alturas. Né? Vou acertar aqui as alturas iniciais, né, e finais dos nossos pontos. Então, aqui está essa. Aqui eu vou pegar pela vista front, né, e vou colocar aqui em cima do meu piso. E vou pegar o outro ponto. Né, bem simples, ó, da gente regular esse desnível da frente, né, pela vista front. A gente já visualiza e já tem, né, o ponto inicial, ponto final. Nas alturas, tudo certinho. Aí vem o mesmo esquema. Ó. Vou jogar um, né, para eu poder colocar mais ou menos no centro. Ok. Mais ou menos aqui. E aí depois eu vou distribuir aqui. Vou colocar 3 aqui e 3 aqui. E aí vou acertar os vértices. Eu não vou deixar perfeito, tá? A ideia mesmo é mostrar para vocês que a técnica funciona, né, em qualquer tipo de situação, mas vocês sabem, né, que a ideia aqui é só, a única diferença que teria seria adicionar mais segmentos para vocês poderem ter a curva mais perfeita, né, do que é que eu estou fazendo. Ele está pegando o 2,5, ele está com algum problema aqui no espera aí só um minuto, deixa eu voltar aqui. Ele está pegando o meu snap, deu loucura nele. Deixa eu ajustar aqui. Não se preocupem que isso não é o normal de acontecer, dele dar problema no snap, tá? Ok. Eu vi que ele pegou o snap com relação a essa parte aqui, mas não é. Né? Ele está no 2,5 ali, não deveria pegar. Mas tudo bem. Só consertei ali. Deixa eu ficar de olho para ver se ele não está pegando. Se ele estiver pegando, eu vou só desligar. O Max, às vezes, ele tem meio que vida própria. Ele faz umas coisas. Mas é bom que eu vou mostrar aqui, ó, que até sem o snap. Né? O snap é mais para ter uma precisão, claro, né, ali no ponto,
onde vocês vão colocar. Mas observa que mesmo fazendo, né, com o snap desligado, né, o que importa realmente é o ponto inicial e o ponto final, tá? Não interessa o meio aqui, depois ele vai se adaptar exatamente de acordo com o que vocês precisam, né? Então, observa a curva certinha, né, nos desníveis, está com poucos segmentos, lógico, mas aí é questão só de criar mais segmentos e deixar ela mais perfeita, tá? Não precisa dar turbo smooth, não precisa fazer isso daí nesse tipo de curva, né, de rampa assim. Lado de cá, a mesma coisa, vou fazer aqui o plane, vou converter ele para poly. Ele está pegando pontos aqui errados. Esse arquivo deve estar com alguma coisa, que eu não lembro o que é, que ele está pegando, o snap dele não está certo. Ele está pegando, mas eu não vou me preocupar em arrumar isso agora, tá? Porque no de vocês, com certeza, isso não vai acontecer. Ele vai já bater certinho a altura no lugar correto, tá? Então, vamos... Observa que ele está pegando lá em cima, né? Ele não deveria pegar lá em cima, ele deveria pegar aqui embaixo, né? Porque o meu snap está como 2,5, o vertex está certinho, mas ele está meio louco, não tem problema. Ok, vou acertar agora os outros pontos. E agora a gente define as alturas, né? Tem que arrumar essa parte aqui de baixo, né? Então vou pela vista front, ajusto aqui e ajusto aqui. Ponto final e ponto inicial. Pego agora, né, e crio um connect aqui para que eu possa mais ou menos ter o meio. Eu nem vou usar o snap aqui para não dar nenhum problema e acabar confundindo a cabeça de vocês. Ok. E agora a gente vai, eu vou colocar a mesma coisa aqui, 3 aqui e 3 nesse aqui. E aí a gente só, né, vai moldando aqui a nossa curva e ele já vai fazendo ali já na inclinação certinho. O grande erro mesmo é colocar os segmentos antes da hora, né? Antes da gente fazer, movimentar a altura, né? Se vocês colocarem os segmentos antes de definir o ponto de altura desses vértices, aí vai ficar muito difícil, porque a gente, imagina, a gente tem que arrumar aqui, né, do jeito que eu estou fazendo, e ao mesmo tempo tem que arrumar a altura, só que a gente não tem referência dessa altura. Então acaba ficando totalmente fora, né? Dessa maneira, ele vem a rampa certinho, né, de acordo com a nossa inclinação. Adicionando mais segmentos, com certeza fica melhor, né? Mas já dá para ter uma boa ideia. Né? Entender. A minha ideia não é que vocês me copiem, nunca. Né? A minha ideia é que vocês aprendam a técnica e resolvam qualquer tipo de situação. Isso é o que vale para mim. Não me copiar e ser uma cópia. E por último aqui, a nossa grama, né? O nosso terreno. Eu posso fazer da seguinte maneira. Né? Fazer a box, mesma coisa, daqui e aqui, por exemplo. Box não, plane. Né? Eu já estou com ela lá em cima. Vou converter para poly. E aí vou trazer esse ponto aqui, né, nessa parte. Meu snap ficando louco, mas tudo bem. Vou fazer sem o snap mesmo. E essa parte aqui. Defino, né, a altura, né, antes, então, sempre de colocar pontos, vou definir essa parte aqui primeiro. Defino a altura desse ponto. Aqui pela vista front, está facinho de enxergar. Ok. E aí tá assim.
Já está praticamente certo. Aí eu vou colocar segmentos. Eu vou pegar segmentos iguais eu tenho aqui, ó. Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vou pegar essa parte de edges, vou dar o connect e vou colocar 7. Para que eu tenha os mesmos pontos aqui, ó, fica mais fácil. Deixa eu ver o snap aqui como tá. Ok. Fica mais fácil para eu poder trabalhar isso daqui. Né? Batendo aqui os mesmos pontos. Né? Depois eu tenho que ver aqui qual que está saindo fora, qual que está dentro. Ele não está respeitando o meu snap 2,5. Ele está lendo como se fosse 3. Tá? Por isso que está dando essa loucura nele. Mas não tem problema. O de vocês com certeza não vai acontecer isso, tá? Então, aí tá beleza. E aqui a gente faz a mesma coisa. Eu vou ajustar os pontos. Eu não vou colocar certinho, porque eu não estou usando o snap, mas a gente ajusta os pontos de acordo. Depois que a gente define a altura, observa que eu não estou nem preocupado, né? Eu não estou nem olhando lá o que está acontecendo. Eu sei que vai estar certo, né? Se tiver alguma coisa fora, é um ajuste mínimo que eu tenho que fazer de altura, mas não é nada demais. Né? Ó. Maravilha. E isso vocês vão utilizar para qualquer tipo de terreno, qualquer tipo de situação. Tá? Não importa o desnível, é sempre dessa maneira que eu faço, essa é a técnica. Tá? Depois, como aqui é grama, adicionar segmentos também aqui, né, no outro sentido, no sentido Y, e fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Tá ok? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, né, a maneira que eu trabalho esse tipo de modelagem. É bem tranquilo, o raciocínio é sempre o mesmo, não tem como dar errado, tá? Então, qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer comentário, coloca aqui no vídeo, né, para que eu possa ajudar. Compartilhe esse vídeo para que esse conhecimento chegue a mais pessoas, né, para que eu possa atingir mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. Tá certo? Muito obrigado, então. Até o próximo vídeo. Tchau.